Fala galerinha, beleza? Vamos lá então para mais um vídeo, né? Hoje vamos falar um pouco da mudança no bloco socialista na página 6 do livro didático de vocês. Então, no livro didático, página 6, diz o seguinte: nos primeiros anos da década de 1980, o neoliberalismo se firmava entre os países do bloco capitalista. Por sua vez, os integrantes do bloco socialista viviam a economia pacificada, caracterizada pela intervenção do Estado, que estabelecia metas e condições para seu funcionamento. Entretanto, durante essa década foi anunciada ao mundo a crise política e econômica pela qual passava a União Soviética, líder do bloco socialista. Como consequência, os demais países integrantes do bloco também foram afetados. Então ele fala um pouquinho, né, dessas mudanças e como foi afetado todo esse bloco, né, devido a essa crise econômica. Ali na página 7 está escrito Perestroika e Glasnost. Para compreender melhor o processo de mudanças que ocorreu nos países integrantes do bloco socialista, vamos analisar a União Soviética, a líder do bloco. Nessa união de repúblicas comandadas pela Rússia, havia um grupo de pessoas ligadas ao Partido Comunista e ao governo, denominado nomenclatura. Esse grupo determinava o funcionamento da cadeia produtiva das repúblicas, como os setores a serem privilegiados, a quantidade a ser produzida, o local em que se instalariam as fábricas e até mesmo o valor pelo qual os produtos deveriam ser comercializados. Essa organização deveria garantir a produção de tudo o que fosse necessário para a população. Na prática, porém, não era o que acontecia. Era comum a falta de produtos básicos, como roupas, calçados e alimentos. Além do mais, por não haver concorrência, as mercadorias produzidas eram geralmente de baixa qualidade. Então é um pouquinho, né, uma breve leitura do que acontecia nesse período, nesse sistema que a União Soviética adotava para essa nomenclatura. Tal situação permaneceu durante décadas na União Soviética e isso levou a população a questionar as decisões da nomenclatura, mais preocupada em destinar verbas para a manutenção da indústria bélica e da Guerra Fria do que para a produção de itens necessários à sobrevivência do povo. A crise foi aumentando durante o governo de Konstantin e Yuri Andropov. Em 1975, Mikhail Gorbachev, né, foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Ciente dos problemas soviéticos, Gorbachev anunciou durante o 27º Congresso do PCUS, né, ocorrido em fevereiro de 1986, o início de um conjunto de medidas econômicas e políticas. Elas ficaram resumidas em dois termos: a perestroika, né? Então seria ali a reestruturação econômica, e o glasnost, reabertura política e transparência nas ações do governo. Então, medidas para tentar apaziguar, né, a situação que estava passando o governo ali. O processo de abertura da economia pacífica, denominado de perestroika, procurou reestruturar o país economicamente, combatendo o desemprego e a falta de gêneros essenciais para a população. Nesse sentido, uma de suas primeiras medidas foi a relocação de vendas de verbas da indústria bélica para o investimento em indústria de consumo voltadas à produção de eletrodomésticos, de vestuários, de transportes públicos, etc. Assim, o lema da reestruturação econômica mais
manteiga e menos canhões. Então foi o lema que ele usou ali, né? Passou a ser bradado pelos soviéticos que apoiavam as reformas. Além de modificar o direcionamento econômico do país, essa medida implicou uma mudança na política externa. O motivo é que, ao anunciar a administração de investimentos na indústria bélica, Gorbachev contribuiu para o final da Guerra Fria. Diminuição, né? Quando ele anuncia que ele vai diminuir esse investimento, também ele coloca para o fim, né? O fim da Guerra Fria, do modo geral. O processo de abertura política denominado Glasnost propunha a maior transparência política. Assim, algumas das implicações dessas medidas foram a administração da censura à imprensa soviética, que até então podia publicar apenas os conteúdos liberados pelo Partido Comunista, e do combate às dissidências políticas que se fortaleceram. O regime do Partido Político Único, vigente até então, também deixou de existir. As novas agremiações políticas puderam ser formadas, né? A Glasnost gerou grande oposição por parte da nomenclatura, que resistia em perder sua posição de privilégios, visando parar o processo iniciado por Gorbachev. Membros dela, em 19 de agosto de 1991, deram início a um golpe de Estado, cujos objetivos eram tirá-lo do cargo e anular as reformas. Alguns políticos mais liberais e a população que apoiava as mudanças colocadas em prática por Gorbachev, no entanto, organizaram-se em grandes protestos e conseguiram evitar o novo fechamento político. Além da crise política, o conflito entre as várias nacionalidades que formavam a União Soviética se intensificou. Nesse momento, pois muitas desejavam a independência. Em outros casos, a mistura de diferentes nacionalidades em um mesmo território incidia em violentos confrontos. Aproveitando-se do enfraquecimento do poder central, líderes locais, governantes das unidades que compunham a União Soviética, conseguiram torná-las independentes. Assim, essa situação e a crise política contribuíram para o fim da União Soviética. Tal fato representou a existência de 15 repúblicas que antes faziam parte da União Soviética e, em um aspecto mais amplo, o enfraquecimento do bloco socialista em todo o mundo. Então ali foi o fim, né? Essa crise pôs fim à União Soviética, que era a união dessas 15 repúblicas, né? Que faziam parte da União Soviética. Então essa crise foi a chance que muitos tiveram para pegar a sua independência, né? E pôr um fim na União Soviética, que estava passando por grandes dificuldades na parte de administração, né? Não conseguia dar conta da demanda de todas essas repúblicas, né? Então as pessoas que a nomenclatura que era responsável pela essa administração investia mais na parte de guerras, né? Na indústria bélica, do que na população do modo geral, e isso começava a sentir efeitos na população. Então faltava coisas básicas, né? Alimento, uma roupa, ou até uma roupa de melhor qualidade, porque não tinha concorrência, então as pessoas não tinham muita opção de compra, né? Era só aquilo que era fornecido, e quando você não tem concorrência, né? A qualidade, as opções são bem poucas, né? Também não muda muito, porque você não tem uma concorrência para mostrar, esse produto aqui tem um valor semelhante, ou é mais barato e uma qualidade melhor, então não estimula a concorrência também, tá? Então faltava coisas básicas também, que eles pensavam mais em guerra, né? Durante esse período da Guerra Fria, do que realmente atender a população como necessidade. Isso foi causando revoltas até um ponto que essa crise econômica pôs fim, né, à União Soviética também, né, por tabela.
Beleza, gente? Então a gente volta aí no próximo videozinho, falando um pouco do leste europeu ali, falando um pouco de Berlim também. Beleza? Um abração, até o próximo.